Oi, chegou a hora da gente recapitular as leituras do primeiro semestre de 2024. Vou compartilhar com vocês os 50 livros que eu li nesses primeiros 6 meses. Na verdade, a gente tá aí no comecinho do mês 6, mas eu já atingi metade da minha meta anual, que é de 100 livros. E eu vou compartilhar esses livros com vocês no formato de ranking. Então eu vou começar do que eu menos gostei, do pior livro, até o melhor, que é o livro que eu mais gostei. Só que vamos fazer algumas considerações antes de eu começar. Primeiro de tudo, eu sempre leio essa quantidade de livros. Bom lembrar, porque isso gera muita treta nas redes sociais, mas eu trabalho com livros, então a minha atividade principal é ficar o dia inteiro em casa lendo, tá? E produzindo conteúdo pra vocês. Então, por causa disso, eu tenho um ritmo de leitura um pouquinho maior. Não faço isso pra me gabar, pra fazer ninguém se sentir mal, pra me sentir superior a ninguém. Eu faço pura e unicamente pra produzir conteúdo. Eu gosto de ler muito pra trazer bastante conteúdo pra vocês, tá bom? E a segunda questão é como eu vou fazer esse formato de ranking. Eu quero que vocês entendam também que as minhas avaliações não são preto no branco. Então, tipo, não é porque um livro tá acima de outro que esse livro é muito superior a esse livro é um lixo. Na verdade, quando eu disser que um livro tá à frente de outro é porque eu gostei mais da leitura, da minha experiência com essa leitura X foi um pouquinho melhor e mais agradável e eu curti mais esse livro do que o outro. É porque esse formato do pior ao melhor é muito absurdo, porque vocês vão ver que eu não curti e eu abandonei também alguns livros que são mega aclamados, livros que são clássicos aí quase, só que pra mim eles não funcionaram. E ao mesmo tempo a gente tem quase lá no topo um livro de hot. Aí gera essa questão e esse desconforto em algumas pessoas. Eu digo isso porque aconteceu na última vez que eu fiz ano passado, tá? Esse desconforto de que, nossa, você colocou um hot acima de um clássico. E eu não tô fazendo essa comparação, tá bom? Eu estou ranqueando em ordem de aproveitamento de entretenimento para mim, a pessoa Vitor Almeida Geek Freak. Beleza? Então, estamos claros com isso. Vamos começar o vídeo de hoje então com o meu ranking oficial. Na base dessa pirâmide a gente tem alguns livros que eu abandonei, então vamos começar com eles. O primeiro deles é O Caso de Harry Quebert, que eu detestei esse livro. Ele até tem uma escrita super fluida, imersiva, ele é fácil de ler, só que o protagonista, primeiro de tudo, ele é muito insuportável. Ele foi se tornando uma pessoa totalmente pretensiosa e arrogante, foi pegando um ranço, e esse livro também começa a apresentar várias falas problemáticas, então ele passa pano pra pedofilia, tem muitos comentários racistas, homofóbicos, machistas e, nossa, pra mim assim, foi um grande bueirão de coisas. Ele me prendeu no começo, mas eu fui lentamente perdendo o interesse e foi ficando um livro assim insuportável de ler. Em seguida, no número 49 é O Casa de Folhas, que também foi um outro livro abandonado. Esse aqui foi muito triste. Eu tinha muita expectativa pra ele, eu queria muito gostar desse livro, principalmente porque todo mundo fala super bem. Ele é um livro diferente de qualquer outro, tá? Ele é contado de uma forma diferente, ele é diagramado de forma diferente, é todo maluco. Eu não vou entrar nesses detalhes, vocês podem ver meu vídeo exclusivo que eu fiz sobre ele aqui. Por o livro ter esse monte de artifícios, assim, eu fui percebendo que isso não estava necessariamente acrescentando muito à história. E além disso, o livro ele também tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Uma tava muito chata e também eventualmente começou a acrescentar vários detalhes, assim, tipo artigos científicos ali no meio, que não levava a história pra lugar nenhum, que não acrescentava nada, só que muita gente comentou no meu vídeo, inclusive, que esse era o propósito do livro, né? Fazer você garimpar as coisas que realmente valem a pena ler ali no livro. Gente, pelo amor de Deus, pra mim não funcionou esse conceito, queria muito ter gostado, mas não rolou. Livro 48, Amiga Genial, foi um outro livro que eu abandonei também logo no comecinho do ano, esse eu cheguei até a metade. Assim, a premissa e a ambientação são muito interessantes, só que eu não curti o estilo de escrita da autora. Eu achei ele muito seco, eu achei ele muito contando um monte de coisa, um monte de fatos e não mostrando as coisas acontecerem. Eu não consegui sentir apego pela protagonista, pela amizade dela com a outra menina lá, que eu nem lembro o nome agora. Me senti muito distante, me senti assistindo a história acontecendo de longe, assim, e a escrita realmente foi um grande muro, assim, que eu não consegui atravessar, eu não consegui imergir, ter sentimento algum nessa história. Tava sendo uma leitura muito arrastada, muito chata, e olha que eu adoro drama, eu adoro suco da fofoca, mas ali os personagens também estavam só sendo nomes na página, sabe? Eu não tava conseguindo associar esses nomes a ninguém, a criar coisas na minha cabeça. Tava sendo uma leitura de palavras e não uma leitura de uma história. Livro 47, esse eu não falei no canal, esse eu meio que dei uma pulada porque eu li ele durante as minhas férias, que é o Superstars da Cadeia. Que também, se você acompanha os vídeos aqui, eu tava muito empolgado pra essa leitura, porque esse é um livro que é super hypado lá fora, tipo, ele já saiu em clube de assinatura, ele já foi de clube do livro,
livro. Ele tem centenas e milhares de avaliações e eu abandonei. É sobre, tipo, jogos vorazes na cadeia, né? Você pode se inscrever para esse programa dentro da cadeia, que vai encurtar o seu prazo de que você vai ficar preso. Você sobreviver 3 anos nesses jogos vorazes, que é literalmente jogos vorazes, tá? Porque tem partidas e só sai um vitorioso, o outro sai morto, no caso. Você é absolvido e você sai da cadeia, seu crime é perdoado, você não precisa mais ficar preso. Pra mim, esse livro, ele foi muito mais sobre a mensagem que ele queria trazer do que as coisas acontecerem em si. Então, tipo, eu tava quase em 40-50% do livro, não tinha acontecido nada. Sempre que parecia que ia andar, né, e começar a desenvolver ali, virar aquela bola de neve gostosa, não acontecia. Todo capítulo era, tipo, a autora querendo passar mensagens e mensagens pra gente. O que eu acho legal, quando a gente tem um livro profundo, com temáticas que ele quer debater, só que isso dentro da história de uma forma natural. E ali eu me sentia lendo um manifesto, assim, uma cartilha, sabe? E não foi a experiência que eu queria ter tido com esse livro. Tem vários pontos de vista, e começou a dar aquela sensação de que eu queria pular alguns pontos de vista que não agregavam a muita coisa. As duas protagonistas, tem duas mulheres lá que são as mais fortonas, né? As mais reconhecidas ali na batalha, elas parecem a mesma pessoa, eu não consegui diferenciar em momento algum as duas. E é muito triste porque, mais uma vez, as mensagens que ele tem é muito legal, que é sobre o sistema carcerário, sobre racismo, sobre o prazer doentio das pessoas em achar entretenimento em outras pessoas sofrendo. Então, assim, é muita coisa bacana pra se discutir, mas pra mim não funcionou. O livro seguinte, número 46, foi O Filme Noturno. Esse livro foi só, tipo, qualquer meia bomba, assim, sabe? Qualquer coisa genérica. Um livro muito, definitivamente muito grande, não precisava ser desse tamanho todo. Mais básico possível, com uma escrita pobre, os diálogos são muito engessados, não parecem pessoas reais falando. É um livro, tipo, de 600 páginas, onde a investigação é basicamente, tipo, achou uma pista, essa pista te leva ao ponto A. Lá no ponto A você acha mais uma pista que te leva ao ponto B. Aqui tem uma pista que te leva ao ponto C. E fica, tipo, esse gato pingado, assim, sabe, indo pra cima e pra baixo. E é isso, o livro inteiro, pra uma conclusão também que, ai, sinceramente, qualquer coisa, sabe? Número 45 está Véspera, da Carla Madeira. Muito decepcionante também, porque eu adorei o To The Hill. A história, ela é interessante, mas ao mesmo tempo, quando você termina de ler o livro, você vê o escopo geral, ela foi tipo, isso daqui, sabe? Ela é muito simplória. E a autora, ela cria, assim, com as palavras dela, ela faz de um jeito que parece ser muito mais do que realmente é. Eu acho que esse livro é além da conta de poético, mas é, tipo assim, uma poesia de realejo, sabe? Eu achei que foi um pouco forçado, justamente, tipo, escrevendo de uma forma que te manipule a ficar colocando post-it, sabe? Frase de post-it o livro inteiro. Eu não me senti convencido com isso, pra mim a história não funcionou também, assim, comecei a me arrastar demais, comecei a achar muito chato. Ele é alternado com uma situação específica que tá acontecendo no presente da história, que também essa situação não acontece nada durante ela, o livro todo, e só vai se resolver lá no final, tipo, na última página, que é uma conclusão que eu achei legal, mas não valeu a pena o esforço de ter lido todo esse livro só pra chegar nesse último capítulo, sabe? Número 44, outra decepção, Para Sempre Seu. Esse livro eu queria muito ter gostado, porque eu adorei o primeiro livro da autora, que é o Parte do Seu Mundo. Esse aqui se passa ali no mesmo grupo de personagens. Aqui a gente vai acompanhar uma moça que ela trabalha no hospital, e ela vai ter que fingir que tá namorando um dos médicos que acabou de chegar ali. Eu odiei essa protagonista. Eu comecei gostando muito dela, porque essa autora, ela costuma adicionar bastante drama, assim, junto com o romance. É muito mais sobre sofrimentos de família, pessoas morrendo, Alzheimer, do que o romance em si, sabe? E isso é sensacional. No outro livro dela que eu li, ela trabalhou isso super bem. E aqui ela também tem essa carga de drama que é muito bacana, só que a parte do romance não funcionou. Então eu não sei se eu curti esse casal no final das contas, e eu acho que a protagonista foi simplesmente horrível com o par romântico dela. Ela trata ele muito mal, ela tem algumas atitudes que são justificáveis, mas ao mesmo tempo é de bom tom? Não é de bom tom. Isso foi me irritando muito, porque são conflitos que simplesmente poderiam ser resolvidos em 5 páginas se os dois personagens sentassem, não fizessem joguinho um com o outro. E eu odeio o livro que fica dessa coisa de eu devia falar pra ele, mas eu não vou falar, eu vou manter pra mim porque eu quero ficar mais amargurada por 100 páginas, e daqui 100 páginas eu vou decidir abrir a minha voz e compartilhar os meus sentimentos e resolver tudo, sabe? Isso me irrita demais. Então eu acabei não gostando desse livro. Número 43, falando de continuações decepcionantes, O Segredo da Empregada. Esse livro foi exatamente um copia e cola do primeiro livro, que eu gostei, por sinal, mas aqui eu comecei a perceber uma fórmula da autora. Ela fez exatamente as mesmas coisas, os mesmos artifícios, a mesma estrutura de história. Chegou no meio do livro, ela teve a mesma virada do primeiro livro. Sinceramente, eu acho que ela se perdeu na segunda metade, virou uma bagunça, virou um monte de conveniência, umas resolução muito mirabolante, assim, umas coisas muito nada a ver. Foi um livro fracão no geral. Mais uma continuação decepcionante. Número 42 tem Promessas Cruéis. Que tristeza, gente, que é a continuação do Divinos Rivais, que eu amei também, foi um dos melhores livros foi do ano passado que eu li? Acho que foi. O primeiro livro, ele é bem focado na aventura dos dois protagonistas,
protagonistas no romance deles, e é um livro que promete um pouquinho dessa coisa de deuses e magia. E no primeiro, ele entrega bem pouquinho, que é algo que leva algumas pessoas a se decepcionar, porque não é o foco da história. O foco realmente é retratar esse ambiente de guerra e os personagens trocando cartas e se apaixonando lá. Só que ele termina de um jeito que ele promete pra gente, no final do primeiro livro, que as coisas vão começar a se desenvolver mais, esse mundo vai expandir, a gente vai ter mais vislumbre da magia desse universo, dos deuses, dessa guerra, porque ele fica falando da guerra, mas a gente nunca tá na guerra. A gente nunca vê essa guerra. Fala, nossa, esse personagem foi afetado pelos horrores da guerra. Tá, mas que horrores são esses, minha filha? Porque eu não vi nada, eu só vi esse personagem sentado tomando chá o dia inteiro, entendeu? Quando chega no segundo livro, primeiro, o livro volta tudo, porque acontece um negócio lá no final do primeiro, meio que reseta a história. Então metade do livro vai ser pra tudo acontecer, a mesma coisa de novo, pra gente chegar no ponto de onde devia ter partido pra começo de conversa. E daí tem uma segunda metade onde ela vai tentar trabalhar tudo. Sabe aquela coisa que quer fazer tudo, mas acaba fazendo nada ao mesmo tempo? Foi basicamente isso. Então ela trabalhou bem pouquinho, bem fraquinho as questões dos deuses. O grande vilão da história, ele é só tipo assim, uma pessoa que entra no recinto pra fazer carão e fazer e dar medo nas pessoas, mas ele nunca tem atitudes que dá a entender que ele realmente é um grande vilão, sabe? Eu não odiei, mas assim, um 3,5, 3 estrelas ali, sabe? Aproveitei a leitura, é gostosinho de ler e tal, mas tá longe de ser a continuação que eu esperava pro primeiro livro. Agora a gente vai entrar no âmbito dos livros medianos, tá? Dos livros ali que, tipo, curti, mas tenho ressalvas, os 3 estrelas e meia, chegando um pouquinho nos 4 estrelas também. Então, assim, pra você ter noção, de livros que eu realmente não curti, foram esses que eu falei pra vocês. De resto, esses 41 livros ou eu curti demais, ou eu amei, ou tipo, foram livros bons, mas com ressalvas. Então, o número 41 é o Pax. Esse é um livro que eu quase paguei da minha mente já, na verdade. Ele tem elementos que eu amo em uma história. Livro narrado por criança que tem um bichinho, um animal de estimação. Se passa durante Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, não lembro agora. E esse protagonista, essa criança, vai fazer uma aventurinha e tem elementos tristes e coisas de drama de família, parental, tudo mais. Todos elementos que eu amo, que juntos, assim, é tipo a receita das meninas super poderosas. E tudo que é de bom. Mas por algum motivo, achei sem sal. Assim, achei mediano, não me importei com o protagonista, não me importei com a jornada dele. É um livro super curto que eu não vi a hora de acabar. Eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu, gente. Eu só não senti coisas lendo. Não me apeguei emocionalmente e pra mim foi qualquer coisa assim. No número 40 a gente tem A Ampulheta. Esse é um livro de suspense, de mistério ali, que ele é contado em 2 histórias. Você vira o livro de ponta cabeça, é uma história, você vira de novo, é outra. E essas 2 histórias se complementam. E esse artifício é muito bacana. As 2 histórias são legais. Uma delas tem uma vibe super misteriosa, sombria, assim, tipo, névoas. E a outra já é totalmente diferente. Tem uma vibe mais cidade, mais urbana, assim. E eu não tenho coisas ruins pra falar sobre esse livro, sabe? Eu só acho que, tipo, foi legal, mas poderia ser melhor. Poderia ser muito mais, aproveitar muito melhor esse artifício. Não acho que fez mal, só não fez no total do potencial que esse livro poderia ter, sabe? Aí, por que eu fiz toda a justificativa no começo do vídeo? Porque eu vou falar no número 39, tá? Os 100 anos de solidão. E daí vocês vão me massacrar, com certeza, eu já tô esperando esse momento. Mas eu já fiz a minha paz com esse livro, com vocês, eu já expliquei o que aconteceu. Esse livro já era, assim, uma grande assombração em cima de mim, porque todo mundo me cobrava muito pra ler, então isso, sem dúvidas, teve um papel aí na minha experiência, tá? Querendo ou não, eu achei interessante o livro, mas o estilo de escrita do autor não funcionou nem um pouco pra mim. Eu achei muita informação, achei muita coisa. Isso primeiro, essas histórias normalmente não ficam na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade com livro assim, e é muito difícil de eu realmente gostar de um livro que tem esse estilo. Eu aproveitei o livro pelo que ele é, tipo, as coisas que eu consegui tirar dele, eu aproveitei. Foi um livro 3,5 ali, ele tá mediano pra mim no meu ranking. No número 38 a gente tem As Coisas que Perdemos no Fogo, se não me engano o nome é esse. É um livro de contos, e são contos de suspense, de terror na maioria das vezes, tá? Tem alguns que são bem assim, tipo, dá um medinho mesmo, sabe? Eu gostei bastante do sentimento que alguns contos trouxeram, só que 99% desses contos são inacabados, então tem finais muito abruptos, às vezes não explica absolutamente nada, às vezes não conclui nada, às vezes não quer dizer nada. Tem contos ali que, tipo, começa a história e parece que ela termina no meio da história, assim, do absolutamente nada. A história acabou e você fica tipo, ué, mas
cadê? Em alguns momentos eu entendi por que ela fez isso, em alguns momentos foi realmente muito interessante ela ter terminado sem dar todas as respostas e deixar pra gente. É um livro muito assim, tipo, reflita sobre o que você leu, sabe? Então alguns contos foram bons, mas alguns contos realmente foram, nossa, muito chinelo velho. Eu não sei se eu curti na totalidade e eu não sei se eu leria outra coisa da autora. Eu sei que ela tem vários outros livros, né? Eu não sei se eu leria mais coisas da autora. Número 37, The Outsiders. Esse é um livro clássico de infanto-juvenil dos Estados Unidos? Eu acho que é isso, tá? Ele é sobre grupos marginalizados ali, então eu achei muito legal essa temática. Ele tem uma vibe também de adolescentes rebeldes, adolescentes... como é que chama? Delinquentes. que vivem nessa situação um pouco menos favorecida e por isso eles acabam encontrando entre eles amizade, família, né? Muitos desses personagens não têm família, não têm pais, então eles cuidam muito uns dos outros. Eu adorei essas temáticas, adorei ver essas coisas. É um livro que eu acho que também foi um pouco longo demais, assim, tipo, eu tinha entendido o conceito, eu tinha aproveitado muito esse livro até a metade, e depois da metade ele parece que fica se arrastando um pouquinho pra acontecer uma grande coisa lá no final. Então, ele foi um livro que uns 40% dele ali na segunda parte eu não aproveitei tanto, eu fiquei um pouquinho entediado, confesso. Mas no geral, ele é um livro que eu recomendo, ele é um livro que quase me tirou lágrimas também. Número 36, Brit Marie Esteve Aqui. Esse é um livro muito bonitinho sobre uma senhorinha que ela vai conhecer alguns jovens e ela tem muitos problemas no passado dela, que ela vai trabalhar em si mesma, em tentar se encontrar como pessoa enquanto ela passa esse tempo ali com aqueles jovens. É o estilo de livro, tipo, com velhinhos, muito fofinho, assim, sabe? Bonitinho, com uma grande mensagem, com uma jornada que vai te emocionar, lá, lá, lá. Não foi meu preferido do Frederick Beckman, demorei também pra entrar na história. É isso, eu não tenho mais o que dizer sobre esse livro. 35. Castelo em Seus Ossos. Foi um livro de muito farofa, assim, de fantasia, com 3 pontos de vista de irmãs que são enviadas pelo reino, assim, pra colocar em prática um plano da mãe de dominar todo esse reino. E é muito, assim, casteludo, corredorzudo, que fica, assim, andando pelo castelo, fazendo coisas, interagindo com o príncipe, com os criados, com o cavaleiro. E, assim, com tramóias acontecendo, com traições, lá, lá, lá. Tem um final que eu não esperava. Foi, tipo assim, muito explosivo. Foi muito... No final desse livro eu fiquei chocadérrimo. Preciso continuar, inclusive, né? Uma trilogia. O terceiro livro acabou de sair lá fora. Mas foi bem divertido. Divertido também foi o número 34, que é o Noiva, da Elie Hazelwood. Esse aqui também é um livro que não tem muitos comentários. Eu achei muito legal a abordagem da Elie Hazelwood pra esse universo de vampiros e lobisomens, né? E também ela tá trazendo à luz aí todo esse conhecimento pra nós, pessoas leigas, em Omega Verso, que é essa coisa de namorar com lobo, com entrar no um negócio meio nó, assim, sabe? Então, pra mim, que foi uma pessoa que nunca li esses negócios, foi interessante, foi divertido. Eu achei que foi um livro bem sessão da tarde, assim, bem... que entretém demais, assim, que você fica lendo aquela coisa gostosinha, mas você não tá usando meio neurônio da sua cabeça. Número 33, A Prayer for the Crown Shy. Essa é a continuação do primeiro livro da série O Monge e o Robô, que eu não vou lembrar o nome agora. Ele foi lançado pela Morro Branco. E assim, é um livro que a Morro Branco também nunca se sabe se ela vai trazer essa continuação. Não se desespere, porque eu não achei ela necessária, tá? É uma continuação muito fofinha, é literalmente um monge e um robô que vão andando pelos vilarejos ali, é bem aconchegante, é bem aquela coisa cozy pra você ler num dia chuvoso com a sua xícara de chá, e eles vão andando por esses lugares e filosofando sobre a vida. É um livro que tem bastante frases de post-it também, bastante coisa de efeito, assim, sabe? E algumas reflexões que são muito legais. No primeiro livro teve muitas coisas que eu fiquei, tipo assim, olhando pro teto, pensando na vida. Foram reflexões bem legais mesmo. Ele fala muito sobre o propósito, né? Qual é o seu propósito na vida e tudo mais. E aqui foi uma continuação disso, mas a história em si também não acontece nada, tá, gente? É só eles andando e pensando na vida. Você pode ler só o primeiro e ficar tranquilíssimo que o primeiro já é maravilhoso, ele tem uma conclusão. Eu diria que você não tá perdendo nada se você não ler esse, mas eu gostei, tá bom? Eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Agora a gente já tá, inclusive, no território das 4 estrelas. Então, pra vocês verem, foi muito rápido, assim. A gente passou por uns 7, 8 livros que foram 3, 3,5. A gente já tá no território das 4 estrelas, então a gente começa aqui com Babel. Pode assustar vocês ele estar nessa posição. Eu sei que assustou algumas pessoas do Catarse enquanto eu tava fazendo essa lista. Que tiveram, como assim? Eu vou cancelar essa merda desse Catarse por você estar colocando esse livro nessa posição chula, né? Mas assim, pra mim Babel foi um conceito muito interessante, um livro muito inteligente, muito cabeça, que assim, palmas
como que é? Ovacionações pra R.F. Kuang pela habilidade dela em escrever esse livro, na pesquisa que ela fez, no estudo que ela trouxe, de tanto conhecimento que foi preciso pra colocar essas palavras no papel. Fazendo um parênteses aqui, na editora em traduzir esse livro, que a tradução ficou espetacular. Tá? Dito isso, é um livro que tem todas as temáticas sobre, vai falar sobre linguística, sobre tradução, sobre como a língua é tão importante na dominação de países, de povos, e vai falar muito sobre o colonialismo. E assim, todas essas temáticas trabalhadas no livro são sensacionais. Tem coisas que estão assim cravadas na minha mente até hoje, uns tapas na cara que ele dá. É muito incrível mesmo. Só que é um livro muito arrastado. É um livro muito denso e tipo assim, é extremamente cansativo. Você leva milênios pra ler uma página. Em alguns momentos, vou confessar que não é prazeroso, tá? Tem alguns momentos a gente tá acompanhando algumas coisas sobre linguística, eles estão nas aulas ali, tem páginas e páginas sobre o que eles estão aprendendo nas aulas e é chato. A menos que você goste de ler sobre isso, né? Se são coisas que te interessam, aí a história é muito boa, os personagens são incríveis, tudo que acontece nesse livro é maravilhoso. Só o que pegou pra mim foi o ritmo. Em 31º a gente tem Violeta, que também era um livro que eu tava devendo demais a leitura pra vocês. Eu trouxe ele aí num vídeo onde eu li os livros que mais me cobravam pra ler, esse era um deles. E assim, eu gostei, mas eu descobri que também é uma autora cujo estilo de escrita não funciona muito bem pra mim. Então, eu já decidi de lá pra cá, desde que eu li, que eu infelizmente não quero dar sequência na leitura de outros livros da Isabel Allende. Assim, a história, na verdade, e eu li muito próximo dos 100 Anos de Solidão, é uma irmãzinha ali dos 100 Anos de Solidão, tá? Então ele também tem essa coisa de muita informação, muitos personagens, muita coisa acontecendo por página, contando bastante, mostrando de pouco, bastante exposição, assim, um livro bem carregado de exposição. E livros que se passam em um grande período de tempo, onde a gente vai acompanhar a pessoa desde a infância até a velhice, depende muito, eu tenho que estar muito preso na vida daquela pessoa, tem que, tipo, ser uma pessoa que é quase parte da minha família, pra eu conseguir me importar com ela do começo até o fim, sabe? O que foi mais ou menos, não foi totalmente o caso em Violeta. Então, eu gostei, mas eu tive meus poréns. Foi um livro que eu aprecio muito pelo que ele é. Ele vai falar sobre a resiliência também das personagens femininas ali, de uma forma muito incrível, mas a escrita me pegou um pouquinho, confesso, tá? Então, fiquei assim, quase fui. Não fui totalmente, mas quase fui. Na posição de número 30, a gente tem um conto, uma novela nacional, que é o Se Tu Me Quisesse, que é uma novela que se passa no Nordeste. Me corrija se eu estiver errado, eu não lembro agora. Que é muito lúdica, muito com elementos mágicos, assim, uma escrita que me lembrou uma mistura de Harry Morgenstern, de tipo Circo da Noite, com Laini Taylor, com a magia da Laini Taylor e um pouquinho do toquinho brasileiro também. Então, tipo assim, foram elementos bem, uma lasquinha de cada um desses elementos, um temperinho que em conjunto funcionaram super bem, é super rapidinho de ler e é assim, uma delícia. Eu acho que ele tem audiobook, inclusive, tá? Número 29, a gente tem um quadrinho, Nunca Me Esqueças. Esse é um quadrinho sobre uma protagonista que a avó tem Alzheimer. Como toda história de Alzheimer, é algo que me pega demais. Eu não sei porquê, eu não tenho nenhuma pessoa na minha família que passou por isso, mas é algo que eu morro de medo que aconteça com alguém da minha família ou até comigo no futuro. E é um assunto, no geral, que sempre me emociona. O conceito, assim, de esquecer a sua vida, de esquecer pessoas, de não lembrar quem é o seu filho, quem é sua mãe, quem é sua avó, quem é seu neto. Enfim, uma das coisas mais tristes, assim, pra mim, sabe? Porque eu sou muito apegada a essa coisa de lembranças, de conexão, de pessoas, de família, de amor, amizade, enfim. Dito tudo isso, me emocionei pra caceta nesse quadrinho, é muito lindo. Eu chorei também em alguns momentos. Super curtinho de ler, mas assim, que tem uma quantidade de emoção ali dentro dessas poucas páginas, páginas com poucos diálogos, até às vezes com as imagens eu me emocionei, sabe? Muito bom mesmo, eu adorei. Não esperava nada desse, inclusive, tá? E foi hit. No número 28, a gente vai contar o número 28, 27 e 26. Esses três, eu coloquei os 3 volumes que eu li de Akira. Eu coloquei eles todos juntos, apesar de ter gostado do 1 e do 2 mais do que do 3, tá? O 3 pra mim foi bem mediano, foi 3 estrelas, 3,5 ali. Não sabia do que era, tá? Eu evitei qualquer tipo de sinopse de pessoas falando sobre. Eu só sei que era muito aclamado. Tem filme, né? E vai ter uma série de anime agora baseado também no quadrinho, que eu tô super empolgado, porque o filme ele adapta, mas ele pula muita coisa dos quadrinhos, então quero ver se eles vão trazer todos os detalhes do mangá pro anime. E eu não sabia que ele era totalmente distopia misturado com Stranger Things, com Velozes e Furiosos, com ação. E eu preciso terminar, inclusive, né? Faltam
5 volumes, 4 volumes, nem sei. A gente tem A Filha dos Ossos, que é uma série de fantasia que eu comecei esse ano também, recentemente, nos últimos vlogs aí. Eu adorei o conceito desse livro, o sistema de magia super amarradinho, super interessante também. Ele tem, assim, um sistema de magia bem na casinha ali, no território Brandon Sanderson, tá? Então, com uma coisa bem criativa, assim. Os personagens são legais, tem vários pontos de vista, eu fiquei entretido em todos. O universo ali onde se passa, são várias ilhas, e no começo do livro, inclusive, uma dessas ilhas, ela totalmente afunda e começa toda uma treta. Nossa, é muito legal, assim. É bem simples no escopo geral do livro, mas ele vai ficando complexo a cada página que você vai passando. Quanto mais você vai lendo, vai criando mais algumas conexões. Eu terminei até um pouquinho meio tipo Nazaré calculando, assim, tentando entender quem que era quem, o que tinha acontecido ali. Tô muito empolgado pra ler o segundo. Se você quer um livro de fantasia bem amigável, assim, pra iniciantes, inclusive, pra quem quer adentrar nesse universo de fantasias complexas, com sistemas de magia complexos, esse aqui, tipo, é um livro que eu vejo no processo ali, no intermédio de um livro simples pra um livro complexo de fantasia. Se você tem interesse, eu recomendo esse daqui. Cafés e Lendas. Esse livro é o quê? É um querido. Eu vejo ele como um grande querido. É um livro onde uma protagonista ali, uma orc, ela vai abrir uma cafeteria. E é basicamente isso, tá? Mas assim, eu fiquei tão envolvido em saber se ela ia conseguir os itens que ela precisava pra preparar as comidas. Se ela ia conseguir renovar o lugar ali, achar alguém pra ajudar ela na reforma da cafeteria. Se ela ia conseguir alguém pra ajudar ela. Se ela ia ter clientes. Se os clientes iam gostar da comida dela. Todos os probleminhas, assim, de abrir um negócio que ela tava passando, eu tava passando junto. E foi muito aconchegante. Realmente, eles falam que é cozy fantasy, né? Eu realmente senti os cheiros das comidas, fiquei com vontade de experimentar, fiquei com vontade de passar um tempinho naquela cafeteria. E assim, eu sou um pouco coração de pedra, tá? Eu achei que isso não ia acontecer, eu achei que eu ia ficar, nossa, ai, que balela, né? Eu me sentindo na cafeteria. É capaz. E me senti mesmo. Menino do céu, não é que funcionou? Adorei. Em 25º a gente tem o Age of Myth. Esse é o primeiro livro. Falei chique agora, hein? Myth. Esse é o primeiro livro de uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros de fantasia que jamais virá pro Brasil, né? Você jura que alguma editora vai publicar. Esse livro vai vender 50 cópias. Ele é bem fantasia clássica, assim, com tipo elfos, com árvores que falam, com vários mini-reinos, um negócio meio Game of Thrones, misturado com uma aventura de indo de ponto A a ponto B, de Senhor dos Anéis. Então, ele tem alguns elementos, ele parece uma mistura, assim, de fantasia clássica com fantasia moderna. E eu gostei, mas pra mim ainda faltou alguma coisa, tem alguma coisa ali que ainda não me conquistou 100%, só que eu tô investido em continuar essa série. Foi uma introdução bem legal, ele começa com algumas coisas políticas ali já acontecendo, ameaçando ter uma guerra lá no futuro, e eu, até quando a gente tava lendo, eu li isso em conjunto com o Catarse, algumas pessoas já estavam lá na frente e eu tava tipo assim, você já chegou na guerra? Já teve alguma guerra? Eu tô muito intrigada assim pra ver onde que essas coisas que estão iniciando aqui vão dar lá na frente. Tem sistema de magia, mas é muito ainda não se sabe. Tipo, não tem muitas regras claras, ainda tá bem no ar, é uma coisa mais mística, assim, que não é todo mundo que tem acesso, não é uma coisa tipo escrita no caderno como funciona esse sistema de magia, ainda tá bem abstrato. E isso é outra coisa que eu gostei bastante e me intrigou pra continuar a série. A gente tem um quadrinho que é o Retalhos, esse é um quadrinho autobiográfico, que eu descobri isso depois, tá? Sobre a vida do próprio autor. Então a gente vai ter desde a infância dele até a atualidade de quando ele escreveu esse quadrinho. Ele passou algumas coisas ali na infância, ele tinha um irmão, ele se distanciou um pouco desse irmão e a gente vai ver ele crescendo e vivenciando a vida, os amores, né, o primeiro amor e tudo mais. É bem emocionante, tá bem bonito mesmo, ele passa algumas coisas tensas ali também. É um quadrinho super relacionável, assim, muito humano, sabe, sobre o ser humano, contando a história dele próprio, mas muita gente vai se enxergar no autor ali, sabe, na história dele. A gente tem Secret History, do Brandon Sanderson. Esse aqui, eu tava montando essa lista no Discord com o pessoal, e alguns me perguntaram, nossa, você falou desse livro, você leu esse livro, porque você nem lembra de você ter falado. Eu realmente, assim, eu falei por 1 minuto num vídeo muito lá pra trás aqui do canal, porque é um conto que se passa no meio dos rolês do Brandon Sanderson, tá? Pra ler esse conto, você precisa ter lido 300 coisas. Então, eu nem recomendo você começar por esse. Não recomendo, se você quer entrar no Brandon Sanderson, nem lembra da existência desse conto por enquanto. Nem pensa nele, porque ele é muito cheio de spoiler. Ele se passa em paralelo à primeira trilogia de Mistborn. Se você já leu a primeira trilogia, eu até diria que você pode talvez ler o Secret History. Eu recomendo você ler só quando você estiver terminando a Segunda Era. E esse paralelo vai revelar
contar coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo da primeira trilogia de Mistborn, que você fica assim. Então é muito spoiler, é muitas reviravoltas, é um grande estouro pra Cosmere no geral, pro universo compartilhado do Brandon Sanderson. Tem informações ali que ele ainda não aproveitou em outros livros, que vão fazer parte do futuro dos livros que ele vai escrever e publicar ainda. Então é um conto muito essencial, principalmente pra um personagem que tá na capa. Tá? Eu não disse muito nada porque eu não posso dizer nada. Qualquer coisa que eu falo aqui é spoiler. Eu gostei, eu esperava mais, talvez, mas eu curti muito, tá? Gostei das conexões que ele traz, anotei muita coisa assim de Cosmere, sistema de magia que o Brandon Sanderson foi expandindo aqui. Se você é o louco da Cosmere assim como eu, que gosta de pegar esses detalhes e estudar a Cosmere como se fosse um negócio de verdade, é pra você, tá? É isso, basicamente. Aí o livro de número 22 é A Guarda-Costas, que é um romance de uma mulher que ela literalmente é guarda-costas de pessoas famosas e ela vai ser contratada pra acompanhar esse cara, que eu acho que ele é um ator, se eu não me engano. Eu gostei muito da química do casal, tá? Eu gostei muito da interação deles, não nem um pouquinho forçada, é muito genuíno, assim, sabe? E eles vão ter um negócio meio que fingir que eles estão juntos, que é tão gostoso eles juntos que você começa a torcer, tipo, ai, ficam juntos logo de verdade. O livro também se passa em parte ali numa casa de campo, de praia, não lembro agora, que é a casa dos pais desse protagonista, que também passa essa vibe aconchegante de Hannah Montana na fazenda, assim. Quando ele tem aquele conflitinho dos 75%, chegando no final do livro vai ter alguma coisa que o protagonista vai, ai meu Deus, vai separar o casal, depois eles vão juntar de novo. Esse conflito dos 75% foi super natural, não foi aquela briga tosca de última hora, e eu amei. Esse livro eu amei demais. 21º é a Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes, que é a mesma autora de... Literalmente tem que pesquisar no Google. Jogos de Herança. Pelo amor de Deus. Gosto muito dessa autora. Ela escreve de uma forma super fluida. Aqueles livros muito livres, assim. Que você sentou, você deu 3 respiradas, você terminou o livro. Tá? É tipo assim, é uma piscada, gente. Vocês leem esse livro. Aqui são jovens que eles têm habilidades ali de investigação aprumadas, né? Conseguem ver, traçar perfil de pessoas. Um negócio bem Criminal Minds. E eu gostei muito disso. Adorei estar dentro da cabeça dessas pessoas, da protagonista principalmente, né? Vendo ela funcionar, vendo como ela traça os perfis dessas pessoas que são suspeitas de serial killers, de pessoas que estão envolvidas nos casos ali. Eu tô muito curioso porque a gente tem alguns vislumbres de coisas em relação à mãe da protagonista, do passado dela. A mãe desapareceu, né? Foi dada como morta, mas assim... né? Então, nos próximos livros vai trabalhar isso. Já tá em pré-venda o segundo, eu tô louco pra ler. Eu adorei mesmo, é super gostosinho. Em 20º está O Assistente do Vilão. Olha só quem está aqui, o maravilhoso. Esse é um livro que não se leva a sério. Essa é a maior vantagem dele pra mim. É o maior elogio que eu posso fazer. É um livro completamente nada daquilo que você espera. Super debochado, super com senso de humor. Ele realmente é um xerecão, no caso do Shrek, tá? Dos livros de fantasia jovem. E assim, é um livro com muito o dia a dia dela no escritório, indo trabalhar pro vilão ali na mansão, no castelo, né? Fazendo coisas, interagindo com os outros personagens ali. Vai ter os conflitos, vão ter coisas que vão acontecer mais pro final, inclusive, que são desesperadoras, mas é tão gostoso, assim, tão confortável, tão aconchegante também, que eu me senti indo junto com ela, me diverti horrores, dava risada das coisas que ela falava, das coisas que o vilão falava. E eu postei um vídeo nas redes sociais sobre isso, uma piadinha, assim, um memezinho, né, com esse livro, e gerou muitos comentários de pessoas revoltadas, que o vilão é um personagem totalmente debochado, que ele é caricato, não sei o que. Eu acho que as pessoas não entenderam o propósito do livro, que esse é isso. Todos os personagens desse livro são estereótipos, só que de forma, tipo, como se a autora estivesse rindo desses estereótipos, né? Então eu vi dessa forma e eu me diverti muito porque eu entendo o senso de humor dela. Inclusive, a protagonista e o vilão é totalmente energia Lorelai e Luke Danes do Gilmore Girls, tá? Se você gosta, fica aí a recomendação. Aí tem o The Last Town, que é o 3º livro da série de Pines. E eu coloquei, que eu gostei um pouquinho mais, o Wayward, que é o 2º livro. Então, basicamente aqui tá o 2º e o 3º livro da trilogia de Pines. Eu concluí essa trilogia, finalizei, li os 3. Eu gostei bastante. É uma trilogia de suspense também. Blake Crouch, assim, escreve de uma forma muito lível. Você lê esses livros também, que é igual Academia. Desce deslizando. É muito gostoso. Muito te prende, assim, você fica...
sem ar, assim, tentando descobrir o que vai acontecer e fica aflito com as coisas que já estão rolando. E aqui, principalmente, ele mistura alguns elementos distópicos. É muito um livro pra quem curtia as distopias também lá de 2013, 2014. Foram livros que eu cresci lendo esses livros, então pra mim essa trilogia também teve muito esse sentimento nostálgico, misturado com um pouquinho de policial. Pra mim o 2 e o 3 eles são um livro só, porque o 2 ele acaba no ápice, tipo, vai começar a ação. Aí o 3 ele é toda a ação acontecendo. É muito difícil de avaliar, os dois eu dei a mesma nota ali, um atrás do outro. Eu gostei do 2 um pouquinho mais, justamente porque teve mais respiro, né? O terceiro foi só ação. Meu Deus do céu, já tem uma hora esse vídeo. Em 17º, a gente tem 3 Chances para o Amor, que é o último livro da série do Clube do Livro dos Homens. Tendo lido todos os livros, eu adorei essa série, eu super recomendo. Cada uma, a gente vai acompanhar um casal diferente, todos esses personagens se conhecem, tá? E esse foi um dos meus favoritos. Eu amei o casal desse livro, eu amei os dramas particulares, familiares que estavam rolando ali. Aqui, especificamente, é saboroso, porque é aquela coisa de família rica e seguir o legado da família e se sentir pressionado a fazer as coisas porque os pais querem. Também é um livro super curtinho, que acho que tem 1 hora de duração, que é A Filha Primitiva. Esse livro ganhou o prêmio Kindle e é muito incrível. É sobre 3 gerações de mulheres, a mãe, a filha e a mãe da mãe. Então, vó, mãe e filha, basicamente. E como as dores e os traumas podem passar de geração para geração, não necessariamente a mesma dor, mas como a dor molda uma pessoa, isso faz com que ela haja de certa forma que vai moldar a filha dela, que também age de certa forma que molda a filha dela. E essa dinâmica é muito incrível, é um livro com umas temáticas muito pesadas, é um livro que, apesar de ser muito curto, ele parece que a carga dele, assim, tem 500 páginas. Ele é nacional, tá? Não lembro se eu falei, mas eu adorei a escrita e a ambientação e a regionalidade que ele traz pra história também. Nossa, muito incrível. Em 15º lugar, a gente tem Bunny. Olha só quem está aqui, eu tô muito surpreso que esse livro tá aqui, tá? Porque enquanto eu tava lendo, eu nunca imaginaria que ele estaria tão alto no meu ranking, mas é um livro que você precisa pensar enquanto você tá lendo, mas principalmente quando você termina. É um livro que você vai terminar com a sua cabeça explodida, com o seu cérebro assim, por todos os lados, e você não vai estar entendendo nada. Meu Deus, o que foi isso que eu li? O que é essa brisa? É uma grande brisa. Aí você senta, aí você começa a pensar. Se você for que nem eu, você vai pesquisar teorias na internet. E esse livro a gente leu em conjunto com o Catarse também, foi uma das leituras do mês, e a gente teve um dia, um encontro onde a gente debateu todas essas teorias, a gente conversou pra caramba sobre esse livro. Várias outras pessoas trouxeram novas teorias também, complementos pra mesa. Quanto mais eu pensei e quanto mais eu teorizei, quanto mais eu encaixei essas peças, mais genial esse livro foi se tornando. Ele diz, né, que é Meninas Malvadas, o que é um pouco, tem um pouquinho da energia de Meninas Malvadas, Mean Girls, misturado com Dark Academia, com um negócio de sociedades secretas, misturado com elementos psicodélicos de coisas acontecendo que parece gerado por IA. Que não faz sentido nenhum. Sabe essas imagens tudo distorcidas, assim, de inteligência artificial? Esse livro é uma grande imagem de inteligência artificial. Que nada encaixa, só que daí quando você pensa, se encaixa. E quando se encaixa, tipo assim, aplausos. Eu não sei se eu consigo explicar direito. Em 14º, a gente tem Magia das Marés, que foi uma leitura que também, assim, nunca que eu imaginaria que ele estaria tão alto assim no ranking. Quando eu terminei, ele não tava nessa altura do ranking, mas quanto mais eu me distancio dele, quanto mais o tempo passa, mais eu tô com saudade desse universo, desses personagens, do sistema de magia, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer logo em seguida. Aqui tem um sistema muito interessante, muito criativo, que é a magia depende da fase da lua que tava no céu quando você nasceu. Tem a ver com as marés também. O final do livro ele apresenta um elemento de realidades paralelas, de viajar por portais para outras realidades, que também me deu um toquinho, assim, um gostinho de coisas que a Laini Taylor faria, que eu amo demais essa mulher, misturado com um pouquinho da dinâmica de personagens, de jovens numa academia, fazendo juventudices, do Quarta Asa, por exemplo. Só que tudo isso misturado de um jeito muito harmônico que funcionou. E é isso que eu disse pra vocês, sabe? Eu tenho ficado assim, nossa, como anda aqueles personagens lá, né? O que será que eles estão fazendo agora? Porque eu tô com saudade de Magia das Marés. E isso é uma coisa que acontece muito raramente, mas eu amo, um dos melhores sentimentos. Uma leitura super recente, foi inclusive acho que o penúltimo vídeo do canal, Os Sussurros da Ashley Aldrin, que essa autora ela é perita em escrever sobre maternidade, mas mais especificamente o ponto de vista de mães que não aguentam ter filhas, que não suportam ter o fato de que elas são mães. Então, mães perturbadas da cabeça, umas mães que fazem umas coisas muito bizarras, que lá no consciente dela fica pensando, e se eu matar meu filho?
Pra eu não ter mais esse problema. Ai, como eu queria nunca ter tido esse filho. Então, tipo assim, é nessa vibe, tá? E esse livro especificamente, ele tem muito essa coisa de pequenas grandes mentiras. Então, uma grande fofocaiada. Mães que vivem nesse mesmo bairro ali de subúrbio. Filhos que frequentam a mesma escola. Então, uma sabe as fofoquinhas das outras, sabe? E daí acontece um negócio lá. E a gente vai descobrir através dessa construção de cada uma das personagens. É um livro com vários pontos de vista. É perturbador algumas coisas que essas mães fazem e pensam. Não é tanto assim perturbador, tipo nível, meu Deus do céu, essa pessoa é completamente maluca. Mas é pessoas que facilmente deveriam ir pra terapia, sabe? E eu gostei muito disso. Adoro livro de fofocaiada de gente doida. E eu acabei de perceber, enquanto eu tava mexendo na minha lista aqui, que eu caguei tudo nos números que eu tô falando pra vocês. Desde Akira, porque eu contabilizei 3 no Akira. Então, a gente, na verdade, Magia das Marés tá em 12º lugar, o Sussurros tá em 11º e agora é o top 10. Gente, eu vou ver se eu mexo isso na edição. Enfim, 10º lugar dessa lista, perdoa a mente de Tica de Galinha do Zé, Herdeiras do Mar. Um livro completamente visceral, pesadíssimo, sobre um dos momentos mais obscuros da nossa história. Sério, esse é um livro assim, não é pros fracos do coração, porque ele tem muitas descrições de coisas horríveis que vão chocar e vão fazer o estômago embrulhar, mas ao mesmo tempo é uma história muito triste, mas também é uma grande homenagem para essas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que as protagonistas. É durante a ocupação japonesa, né? Então a gente vai acompanhar algumas mulheres ali que foram vendidas como mulheres de conforto, de consolo, não lembro o nome agora. Então assim, você já pode imaginar o teor do livro, né? Gente, esse livro é espetacular, muito bom, muito bem escrito, mas respira antes de ler, pelo amor de Deus. Falando em guerra também, em nono lugar a gente tem o Guerra Adorável Guerra. Esse é um livro sem palavras. Esse é uma história de amor contada pelos deuses. Esse conceito é muito interessante, porque tipo assim, os deuses, eles não estão presentes, eles não são protagonistas da história, eles estão ali conversando entre eles, e a Afrodite tá tentando convencer outros deuses ali que o amor existe e tudo mais lá. E daí ela vai contar uma história de romance pra eles, de 2 casais que se apaixonaram durante a guerra. Então ele tem muito ao mesmo tempo essa coisa de o cenário de guerra, de coisas muito ruins acontecendo, e aqui é bem legal a gente ver como a guerra de fato afeta as pessoas e a falta de esperança durante um momento como esse, e ao mesmo tempo a dualidade de uma coisa tão bonita acontecendo, que é 2 pessoas se apaixonando e o amor verdadeiro. E ele também vai tratar bastante de música, por exemplo, como a música pode trazer esperança para as pessoas. A escrita é assim, é muito boa, é muito poética, assim, a escolha de palavras da autora é fora de sério, é de outro mundo. Pra vocês terem noção, eu quase chorei só com a escrita. Comecei o livro, no comecinho, assim, nos primeiros capítulos, a forma como ela tava contando, eu tava me emocionando, e não tinha acontecido nada na história. Agora, mais uma vez, que eu vou cagar de novo aqui no ranking, né? Os próximos 3 livros, eles pegam as próximas 3 posições, porque eles são 3 livros da mesma série, que é A Segunda Era de Mistborn. Então, em 8º lugar a gente tem o Shadow of Self. Em 7º lugar, a gente tem o Bands of Mourning. E em 6º lugar, a gente tem The Lost Metal. Eu li toda a Segunda Era de Mistborn nesse ano e eu gostei demais. Estou muito feliz que eu terminei. Foi um começo difícil porque ele é muito diferente da primeira. Aqui é uma série mais focada em bang bang, assim, tipo detetive e arminha piu-piu e resolver casos, e é uma coisa bem vitoriana, assim. Eles estão o equivalente da Cosmere ali de uma revolução industrial. Então, as tecnologias estão começando a surgir aí dos carros. E é muito interessante ver isso adaptado para o universo que o Brandon Sanderson criou. Eu gostei muito mais do The Lost Metal porque ele é o que mais tem conexão com as coisas que a gente tá vendo hoje em dia na Cosmere, tá? Dos livros mais atuais. O segundo foi uma investigação legal, mas também não foi meu favorito. E o terceiro foi muito bom, porque o terceiro ele já começa a acontecer algumas coisas relacionadas aos sistemas de magia também, que eu fiquei super intrigado. E o The Lost Metal, ele tem até uma vibe um pouquinho distópica, de pessoas descobrindo que estavam numa realidade, mas na verdade elas estavam em outra, sabe? Muito incrível mesmo. Então, pra mim, acima tá o The Lost Metal, tá? Ele é o mais do topo desse ranking, por isso que ele tá em 6º lugar. Vamos pro nosso top 5. Em 5º lugar, a lista de coisas suspeitas, que também foi uma leitura super recente. Eu achei esse livro uma graça. É um livro de uma menininha, uma criança que vai investigar uma coisa ali no bairro. Então é aquela coisa super inocente. Ela tá super achando que ela tá resolvendo altos casos, mas nesse meio tempo ela vai descobrindo mais sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. E cada uma dessas pessoas tá passando por alguma coisa em casa, sabe? E algumas temáticas super pesadas, né?
né? Então um deles passa por muita xenofobia ali no bairro. Uma outra protagonista tá sofrendo agressão, abuso, né? Por parte do marido dela, eu acho que é marido. Tem outros personagens que estão tendo um caso. Tem um personagem que, se eu não me engano, também tá no espectro autista, que também tem as próprias questões dele ali na história. Então, assim, parece que ela trabalha um monte de coisa e normalmente quando o autor faz isso, acaba não fazendo nada, né? Mas aqui funcionou. Aqui eu acho que ela deu o suficiente pra cada história de cada personagem. Eu amei todos eles. Amei a construção, amei conhecer, amei vivenciar e passar esse tempo com cada um dos personagens. Todos eles vistos também, de vez em quando, por esse ponto de vista inocente da protagonista. Eu achei muito fofo demais. Achei muito gostosinha a leitura. Eu adorei. O quarto livro não é nada fofo, que é O Bom Filho. Esse é um livro, assim, perturbador. É um livro que você se sente angustiado, assim, parece que você tá assim, mas estão te sufocando enquanto você tá lendo, porque ele tem ele é uma literatura oriental e normalmente por si só esses livros são bem frios, assim, né? Não perde muito tempo com frufruzinho, com descrição poética. E aqui a gente vai ver um caso de um menino que ele apaga, assim, quando ele acorda e a mãe dele tá morta e possivelmente foi ele que fez, mas ele não lembra o que aconteceu. A gente vai reconstruir tudo, vai tentar lembrar as coisas, né? E tá dentro da mente desse protagonista é um pouquinho bizarro. Não vou mentir pra vocês, não. E eu me senti muito, assim, o tempo todo aflito, o tempo todo me preparando pra alguma coisa acontecer, eu tomar esse susto. Então, sabe quando você lê assim, eu fiquei cagando nas calças o tempo todo. E eu amei esse sentimento. Em terceiro lugar, a gente tem o Nadando no Escuro. Olha ele aqui, né? O grande hit do momento. Eu acho que já eles colocam lá na Amazon favorito do TikTok. Porque também não se fala de outra coisa, né? Que esse livro aqui. Mas ele realmente é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Ele é a trajetória de um personagem se descobrindo, né, gay, em um período muito conservador, em um ambiente, uma cidade específica, ali no território também, e extremamente conservador. Ele me lembrou bastante o Quarto de Giovanni, tem muitas similaridades, assim, tanto na história quanto na sensação enquanto você tá lendo, né, nas temáticas que o livro aborda. E eu achei que foi uma abordagem muito pura. E a gente vai acompanhar a trajetória dele, eu acho que começa na adolescência e depois mais pra frente ele tá um pouquinho mais velho já. E ele foi, tipo, exatamente o tipo de coisa que eu gosto. Ele tem uma vibe também de uma vida pequena sem o trauma, sem o sofrimento, sem as coisas exageradas que tem naquele livro. Pra mim, essa história, eu senti que eu tava sentado com um amigo tomando café e ele tava me contando a história de vida dele. Se eu não me engano, ele tem essa ambientação polonesa, russa, alemã, né? E a forma como esse livro é narrado é muito inebriante. Olha que palavra chique. Eu amei que ele não aborda o que vai acontecendo, porque esse protagonista vai crescendo e ele vai vivenciando coisas, né? Assim como todos nós passamos por coisas, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai crescendo, amadurecendo. E o livro, ele torna justamente, principalmente as descobertas amorosas do protagonista, não são tratadas como romance. Então não é um livro de romance, é um livro sobre descoberta. E esse foi a chave, o acerto do autor para trabalhar nesse livro, que foi dar esse tom pra narrativa de descoberta. Ele é um pouquinho triste no final, tá? Não vou mentir não, mas esse livro é muito maravilhoso. E em segundo lugar está o It, A Última Casa da Rua Needless, que é um livro de suspense aí, onde você vai começar esse livro, você não vai estar entendendo nada, tá? Se você parou por aí e falou, esse livro não é pra mim, eu comecei, mas tava muito confuso. Gente, eu prometo, todo mundo passa por essa mesma sensação quando tá lendo esse livro, tá? É normal, você não é burra. Talvez você tá deixando passar um livro que vai ser 5 estrelas pra você, porque ele realmente, até você, ele vai começar de um jeito ali meio o que tá rolando, até você começar a entender. Na verdade, você só vai compreender completamente lá no final, quando tudo se amarrar. Mas sabe, tipo assim, você vai lendo e você vai juntando essas informações na sua cabeça. E todas essas informações que você juntou, elas colidem assim, e elas fazem aquela explosão, e você fica assim, ó. Meu Deus do céu. Foi uma das... Esse livro também foi leitura conjunta do Catarse, foi uma das de mais sucesso, que muita gente gostou. A gente também conversou horrores sobre as teorias, sobre as coisas. Eu não vou falar muito sobre as temáticas, sobre sinopse, porque qualquer deslize meu aqui eu posso entregar a resposta do livro. Eu posso meio que deixar subentendido sobre o que esse livro fala e eu não quero que isso aconteça. Eu sei que algumas pessoas não ficam tão surpresas assim, que tem mais bagagem de livros de thriller e suspense com essa mesma temática, mas foi um dos primeiros que eu li com isso em específico e pra mim foi muito assim, sabe? Fiquei... E o primeiro livro dessa lista, o meu melhor livro até agora, tá? Nesse primeiro semestre, a melhor leitura que eu fiz foi Anatomia de uma Execução. E esse livro eu ainda não falei aqui no canal. Eu acabei de ler ele ontem.
Eu li esse livro, eu imediatamente falei, ele é o melhor do ano, ele tá no topo, não quero nem saber. Mas eu não vou falar muito sobre ele, porque eu tô preparando um vídeo onde eu passo por todos os sentimentos lendo esse livro, documentei todo o meu processo aí, minhas opiniões, enquanto eu tava lendo, e vai vir na semana que vem, tá bom? Mas esse é um livro que ele tem uma carga de suspense, mas ele parece tipo que vai ser muito um thriller assim, mas ele é muito mais drama e a gente vai construir o passado e a mente de um cara que matou várias pessoas e que tá ali no corredor da morte, condenado, sendo considerado meio que um serial killer, tá? Então a gente vai ver pessoas que fizeram parte do passado dele, como elas estavam envolvidas na vida dele lá atrás, e é fenomenal. Muito bom, sério, eu tava assim, a todo momento eu parava e fechava esse livro e eu ficava, as pessoas precisam ler, eu preciso falar sobre esse livro, eu quero que alguém leia pra surtar junto comigo, eu tava muito surtando, sabe? Eu super recomendo, esse é o melhor livro que eu li até agora, mas peço a vocês, aguentem mais uma semaninha, porque semana que vem um vídeo, onde eu tô lendo ele, mas eu tô lendo vários outros livros também, eu tô no meio dessa TBR, eu quero mais tempo de tela pra convencer vocês, pra explicar com mais detalhes o porquê desse livro ser tão maravilhoso. Mas a gente encerra aqui então os 50 livros, esse ranking, meu Deus do céu, tô até sem voz, já tô seco, eu tô vendo na minha telinha aqui 80 minutos de gravação, 1h20. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, e conta pra mim, aproveita, vocês sabem que eu sou safadinho, né? Comenta qual foi o melhor livro que você leu até agora nesse primeiro semestre, porque eu vou coletar essas respostas de vocês e quem sabe a gente não faça uma brincadeira aqui nesse canal, né? Deixa pra mim essa sugestão, o melhor livro do primeiro semestre. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você quer continuar apoiando o meu trabalho, você pode comprar qualquer livro que eu mencionei nesse vídeo ou qualquer outra coisa usando os meus links que ficam aqui na descrição da Amazon, da Estante Virtual. Só de você entrar por eles, você super me ajuda. A gente pega o meu link da Amazon, salva no favorito de vocês, na barrinha de favoritos do navegador. Se você vai entrar na Amazon para comprar alguma coisa, você clica por ele, você vai entrar pelo meu link, você vai fazer suas compras e eu vou estar aqui, tipo, muito agradecido porque você está ajudando com que eu consiga sobreviver aqui de YouTube, tá? Eu tô numa fase muito importante na minha vida, que eu tô, pela primeira vez eu vou morar sozinho, fiz um financiamento aí de 30 anos para eu ter o meu primeiro apartamento, então o que vocês puderem me ajudar no meu trabalho para eu conseguir, né, me manter, conseguir pagar as contas, conseguir vivenciar essa próxima etapa da minha vida também, porque tudo, eu dependo de vocês, eu dependo das marcas fecharem coisas comigo, tá? Então se você quer apoiar também, você pode se tornar um assinante do Catarse, você ajuda com um valor mensal e você recebe um monte de recompensa. Agora o Catarse tá tunado, a gente tá tendo lives de leitura exclusiva pro Catarse, a gente tem grupinho no WhatsApp, leituras conjuntas, vai passar até a partir do mês que vem 2 vídeos exclusivos que vão sair só pro pessoal do Catarse, tá bom? Então eu tô oferecendo tudo isso como uma forma de vocês terem esse conteúdo extra, mas também para incentivar vocês a me apoiarem para eu conseguir, né, manter meu trabalho. Beleza, gente? Muito obrigado, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e tchau.